família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu não quero começar esse vídeo falando muito. Eu quero mostrar uma matéria para vocês, uma entrevista do nosso querido presidente, que eu mesmo quando vi, eu pensei, poxa velho, se eu não estivesse vendo isso, se eu estivesse lendo, eu ia achar que estavam exagerando, eu ia achar que era coisa da esquerda querendo atacar o presidente. Pelo teor, assim, a falta até de compostura, a falta de cavalheirismo, e eu tenho certeza que vocês vão perceber isso também. Então, meu irmão, eu peço que você preste muita atenção e assim que terminar a entrevista a gente volta a comentar sobre ela, tá certo? Então veja aí. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntei para vocês, né, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? Eu tenho certeza que vocês, como pessoas inteligentes que são, que acompanham o nosso canal e já estão despertos, perceberam aí a falta de compostura, até a falta de educação do nosso presidente, totalmente desnecessária, porque o cara ali não estava atacando. Até porque também, uma das coisas que eu admirava em Clodovil, por exemplo, era que ele nunca usava os defeitos dos outros, né, para se proteger, que é o que o presidente fez aí. Olha, vocês têm que deixar eu desmatar, vocês têm que deixar eu destruir, praticamente foi isso. Porque vocês já destruíram a de vocês, então vocês não têm moral nenhuma de falar sobre o que nós estamos fazendo com a nossa Amazônia aqui. E não é bem assim que as coisas funcionam, né, família? E outra coisa que a gente vê ali é que ele faz um questionamento que Bolsonaro simplesmente ignora, que é como o ministro do Meio Ambiente pode estar junto, não é, com uma turma de madeireiros, justamente essa galera que está destruindo a Amazônia ilegalmente, vem aí acabando com as nossas árvores milenar, verdadeiro contrabando, e o ministro do Meio Ambiente, nomeado por ele, está junto com esses caras. Então, quer dizer, família, só isso aí já era motivo para investigação. Como é que a pessoa que é responsável justamente para criar leis, para impedir que esses camaradas continuem com isso,
não é? E como ele mesmo fala, o IBAMA está dando menos multa a mando do próprio governo, como é que vai frear a coisa? Cada tempo que passa, vai aumentando esse desmatamento e o governo simplesmente não assume e quer apagar até as imagens. Qualquer um que passar por ali sobrevoando vê que de fato está aumentando muito o desmatamento. No governo dele aumentou muito mesmo, porque ele está tendo esse tipo de política. Em vez de punir os caras, está tirando foto com os caras. Então, como é que pode? E agora eu vou mostrar para vocês sabem que eu gosto de trabalhar aqui com fatos, né? A gente mata a cobra e mostra a cobra morta, não só o pau, a gente mostra a cobra morta. E eu vou mostrar a vocês como é que a imagem do Brasil está lá fora. Como é que os jornais, não é? Os grandes jornais estão vendo isso, os jornais internacionais. Como é que os grandes sites internacionais estão também vendo essas atitudes de Bolsonaro. E como é que está realmente a imagem do Brasil. E daqui a pouco também vamos ver o que é que isso afeta na economia também do país. Então, preste o máximo de atenção, irmãos, porque aqui trabalhamos com fatos e não com mentiras. Olhe. Esse tipo de coisa é extremamente negativa para o país. Eu sei que muitos que começaram agora a entender sobre teoria da conspiração às vezes se confundem aí, que eles dizem: Davi, veja bem, mas se o sistema internacional é controlado pelos senhores do mundo e esse sistema internacional hoje está revoltado com o Bolsonaro, então quer dizer que ele está indo contra os planos deles. Não é bem assim, família. A gente sabe que os senhores do mundo, eles ainda não têm um controle total sobre as nações, eles manipulam muita gente poderosa e é assim que eles fazem. A gente já explicou em outros vídeos aqui o esquema de pirâmides. Você vê quantos bilhões de seres humanos tem. Seria impossível você controlar cada pessoa. Então basta você controlar os líderes e esses líderes passarão as ordens para os demais subordinados. É assim que funciona o sistema de pirâmide. E esses tijolos que compõem a pirâmide, eles lutam entre si por um lugar de destaque. E sempre que alguma dessas partes, alguma dessas ferramentas, alguma dessa estrutura da pirâmide, algum desses tijolos aparenta rachaduras ou enfraquece, ele logo é removido e descartado. Veja Lula, por exemplo, é um belo exemplo disso. O cara era chamado de o cara por Barack Obama, né? E hoje está preso. Então, quando o cara sai da linha, quando ele faz alguma coisa que esteja dando muito na telha, que esteja deixando exposto os próprios senhores do mundo, ele é descartado como se não fosse nada. É assim que funciona. Então, quando o mundo todo começar a olhar para o Brasil com maus olhos, como está acontecendo agora, inclusive os próprios brasileiros que apoiaram o Bolsonaro estão cada vez ficando mais contra ele, por as declarações totalmente sem sentido e sem necessidade de fazer. Veja agora mesmo que até parece uma pessoa desequilibrada falando. Eu vou mostrar para você a imagem que eu também, quando vi, sinceramente, família, eu li a notícia em Folha de São Paulo e tudo, eu digo, pô, os caras estão novamente exagerando, porque a gente vê que é difícil você hoje pegar uma fonte que fale a verdade, principalmente da grande mídia, porque existe uma polarização muito grande. Alguns idolatram o cara e outros simplesmente metem um pau como se fosse o demônio. E eu já disse que isso não adianta, porque já tivemos a prova. Temos aí a Argentina como um exemplo do que esquerda e direita fizeram com a própria Argentina, né? E o povo correndo como louco, trocando um e colocando o outro e voltando para o mesmo. E é isso que está acontecendo no Brasil. Eu vejo, e até isso me deixa muito preocupado, algumas pessoas que votaram em Bolsonaro agora dizendo: nós devíamos ter votado em Haddad. Não, irmão, vocês não deviam ter votado em Haddad. Nós temos que procurar pessoas nacionalistas,
Nós temos que saber, ainda que um desses seja um eleito, cobrar deles não como um mito e não como um demônio, mas sim como um cara que está ali tomando decisões para nós e cobrar deles, exigir deles. Se as pessoas fizessem os protestos legítimos de verdade, sem um partido por trás, sem serem massas de manobra, as coisas davam certo. O problema é que todos os protestos tem um dedo de algum político por trás, usando as pessoas mesmo como massa de manobra. E é esse o problema. Se as pessoas cobrassem, pelo menos nós conseguiríamos algumas melhorias, muitas melhorias no nosso país. Então é por aí, mas vamos ver agora o vídeo que eu falei pra vocês e preste o máximo de atenção possível e você vê o absurdo que o cara fala. Sempre que entra nesse assunto de meio ambiente, parece que Bolsonaro simplesmente surta. Veja comigo. O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu um grupo de repórteres hoje ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de haver desenvolvimento com preservação ambiental. Presidente, é possível crescer com preservação? É sim, eu acho que sim. Como? Se tem que alimentar e tal. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle não, você vai estar na capa da Folha, mas que estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Porque as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5. Tá certo? Mas como regra é isso. Você vê que parece até uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não está em sã consciência, não é? Eu vi que até alguns minions ainda defenderam, dizendo, não, ele estava debochando, ele estava fazendo uma brincadeira, dando a resposta que a mídia merece. Irmãos, hoje ele está na posição de presidente, ele não é só mais um deputado medíocre, querendo arranjar votos, manter o seu eleitorado ali, meia dúzia de pessoas para se eleger. Tudo que ele fala agora repercute internacionalmente, ele está falando em nome de um país, o maior representante de um país. Então se ele quer ser comediante, ele pede lá um espaçozinho lá na Zorra Total, pede um espaço lá na Praça é Nossa, com certeza vai conseguir. Mas na posição de presidente, o cara não deve dar esse tipo de declaração. Você vê que até o Sérgio Moro, ele fica sem saber o que fazer. Eu no lugar dele pensaria, pô, o cara é um idiota, o que eu posso fazer? Agora quem já conhece Bolsonaro do tempo de deputado, já sabe que o que ele tá querendo falar aí é mais uma pauta da agenda global, que é redução da população. Bolsonaro sempre foi a favor disso, falava isso o tempo todo, e ainda a gente tem esses áudios aqui. Eu vou mostrar alguns para vocês para ver que realmente se trata disso. O que ele tá falando ali de você fazer menos, você sabe que é impossível. É claro que as pessoas não vão deixar de ir ao banheiro porque isso é necessidade fisiológica, você tem por obrigação de ir. Agora o que ele tá falando aí é menos pessoas fazendo cocô, isso sim. Você tem que entender, conhecer o cara para saber o que realmente ele está falando. O que ele quis dizer é isso aí que ele já falou quando era deputado. Mas, as pessoas, no caso da nossa proposta, maiores de 21 anos de idade, quiserem, assim desejarem, fazer a sua laqueadura e fazer a economia, assim eu faço. E não fiquem apenas, cada vez mais, botando gente no mundo que, infelizmente, em sua grande maioria, não servirá para o futuro do nosso país. Muito obrigado, presidente. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ele está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos, em especial, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais, cada vez mais, coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. Dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso, para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Então você viu que são fatos, família, não é nem uma mídia esquerdista inventando, são fatos. Ele realmente sempre falou isso, sempre teve esse pensamento, né, que tem que diminuir a população, e a gente sabe que é exatamente isso que os senhores do mundo querem. Dr. Enéas até falava que um dos desejos, né, da comunidade internacional, que sempre tiveram os olhos aqui para o Brasil, é diminuir o número de brasileiros mesmo, porque nós somos os legítimos donos da riqueza que tem aqui.
Então, se tiver menos gente, né, e uma riqueza tão grande, eles vão dizer, olha, a gente tem que pegar porque vocês não dão conta. Essa é a conversa que eles vão passar. E Bolsonaro parece, né, com as próprias declarações que você ouviu, concordar com isso. Mas o que está acontecendo no momento é que ele está perdendo o apoio do seu próprio eleitorado, cada dia mais e mais, e também o apoio internacional. Então, o que é que gera com isso? Qual é a soma dessas duas coisas? A soma é essa aí, família. Olha, o nosso dinheiro cada vez mais valorizado, isso significa que o nosso suor vale menos, isso significa que o nosso dinheiro para pagar essa dívida que nós não fizemos está cada vez valendo menos, ou seja, você vai ter que suar mais para pagar. E com as privatizações, família, por exemplo, vai ser privatizado agora os Correios, inclusive o presidente dos Correios nomeado por ele, o cara colocou a boca no trombone mesmo, vendo os absurdos que são feitos, né? Vão privatizar justamente a parte lucrativa do negócio, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas já adianto, família, que quanto mais o governo privatiza, ele vai perdendo as fontes de renda, não é? Porque é um governo que é submisso, ele não vende pelo valor real do negócio, o dinheiro nem sequer entra. Você vê que já foi privatizado várias coisas, aeroportos, já foi privatizado também a nossa distribuidora. Então, e cadê o real valorizar? Cadê o dólar baixar? Isso não vai acontecer porque não está sendo de fato privatizado, não é? Para privatizar uma coisa, você teria que não ter o rabo preso. Mas, na verdade, o que esses políticos estão aí, principalmente o Paulo Guedes, né, que é o cabeça do Bolsonaro, ele está fazendo o que a cartilha dos senhores do mundo manda. Então, ele não está realmente vendendo, cobrando, porque para isso realmente teria que ser duas partes. E não há duas partes, é uma parte aí entregando ao seu patrão o que ele quer. Então, o governo passa as nossas estatais, as fontes de renda do país por preço de banana, pelo que lá por em 8 meses, 1 ano, e isso não gera dinheiro, é óbvio que não gera dinheiro, gera prejuízo. Qual o prejuízo, Davi? Se está vendendo ali R$50 com cada entrega para o país, por exemplo, no caso dos Correios, né, ou vamos colocar aí, por exemplo, uma passagem aérea, não é? Vamos dizer que entrasse R$20 nos cofres públicos. Esses R$20 agora vão para a conta dos Rockefeller, vão para a conta do JP Morgan. Então, o que é que vai acontecer? O governo não vai viver sem esses R$20. Quando eles falam em estado mínimo, você nem pense que vai diminuir imposto. Ao contrário, vai aumentar. Esses R$20 agora tem que vir de você. E é isso que eles vão fazer, aumentar imposto. Agora mesmo vai ter outro imposto aí, não é? De movimentação de dinheiro, tudo vai entrar. A gente também vai fazer aí um vídeo mais detalhado explicando cada detalhe, mas o Guedes já disse que vai fazer também esse imposto que é sobre a movimentação de dinheiro. Você vai pagar ainda mais imposto. Claro, quanto mais privatiza, mais dinheiro do povo eles têm que arrancar. E como não tem mais as estatais, não é, que é para apurar esse dinheiro, esses serviços que você usa, eles vão então tirar diretamente de você, criando novos impostos. Então, meu irmão, é realmente desesperador a situação do nosso país, e esse gigante não vai aguentar muito tempo. A gente sabe, isso tudo faz parte de um plano bem maior, que é quebrar não só o Brasil, mas todas as nações. Tornar um verdadeiro caos, para que aí sim, quando eles estiverem completamente dono de todas as fontes de renda e dinheiro do mundo, as 13 famílias, aí eles vão aparecer com um plano global. Olha, vamos criar uma moeda única, não vai ter mais isso de soberania de país, agora vai ser esse cara aqui, ó, que vai ser o anticristo, ele é que vai ser o presidente supremo, e as nações vão simplesmente transmitir as ordens deles para o povo, e a cultura vai ser uma só, a religião vai ser uma só, que vai ser também a do anticristo, e tudo isso está para vir, e estamos caminhando a passos largos para que isso venha a acontecer. Mas enfim, família, estaremos sempre aqui alertando vocês enquanto pudermos, e eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acordar desse sono eterno que elas estão no momento. É possível que elas acordem. Nada melhor contra a desinformação do que a informação limpa e verdadeira, e a gente está tentando fazer isso aqui. Então, por favor, entenda e participe dessa luta também, compartilhando, deixando o seu like e comentando, tá certo, irmão? Isso ajuda muito a elevar a relevância do canal e dessa forma fazer com que nossos vídeos alcancem mais e mais pessoas. Então eu vou ficando por aqui, acredito que fiz a minha parte. Esse não é um vídeo contra o governo, não é um vídeo contra a direita, até porque nós temos a nossa posição aqui, que direita e esquerda fazem parte do mesmo sistema, e não importa quem seja eleito, ele vai cumprir lá a cartilha dos senhores do mundo. Para ir contra eles, realmente teria que ser heróis, né? Como já tivemos aí o Dr. Enéas. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.